Muitos veículos nacionais e também internacionais acabam compartilhando peças e componentes, às vezes para baratear custos, né? Facilitar a produção, aproveitar um projeto que já foi executado e bem sucedido. Hoje nós vamos relembrar mais alguns desses exemplos. Olá amigos do canal PL, seja bem-vindo, Sessão Nostalgia começando. Se inscreva no canal se não for inscrito, por favor, porque aqui todo dia é dia de nostalgia garantida a todos nós, né? Olha, para começar aqui, vamos citar um exemplo que muitas pessoas às vezes nem sabem. O Renault Twingo, esse simpático carrinho feito nos anos 90, que hoje, inclusive, conta com uma legião de fãs muito intensa. É de fato um carro feliz. Várias combinações alegres de cores, até os botões internos podem vir ali com cores vivas, cores felizes. É realmente um carro muito simpático e que permite diversas configurações. Ele tem um recurso com um banco traseiro que pode correr e reclinar. O carro vira mesmo um furgãozinho. Vocês estão vendo o pisca do paralama desse carro? Pois é, às vezes quem está recuperando um carro desse pode pensar que é uma peça difícil de se encontrar, mas não. Esse pisca que nós estamos vendo, ele é exatamente a mesma peça que equipa o Renault Megane, que inclusive nós mostramos um Megane à venda lá com o meu amigo Dante lá de Campinas, que é um carro que hoje apresenta um bom custo-benefício, inclusive, né? E também essa mesma peça saiu no Clio e também na Nissan Frontier. E curiosamente, dependendo se você vai procurar essa peça em algum anúncio, o preço varia. Por exemplo, às vezes para caminhonete, para Nissan Frontier acaba sendo mais caro do que para um Twingo, por exemplo. Mas é a mesma peça. Ter mais exemplos desse na nossa lista e que nós vamos citar. Então, curioso, fica aí o registro também, uma prestação de serviço de utilidade pública, porque você às vezes acaba pagando mais caro numa peça, sendo que é a mesma que equipa outros modelos aí. Olha, eu queria mandar agora um abraço pro meu amigo Gabriel Migliavasca, tá? Que tem lá o canal do Fiat Uno. O canal tem o nome dele, na verdade, né? E ele tem o Uno Mille EP 1996. Infelizmente acabou sofrendo uma colisão traseira ali. Isso nos deixa até preocupado e alertas hoje em dia, porque não basta apenas dirigirmos para si. A gente tem que estar sempre alerta e mesmo assim, às vezes não é possível se esquivar de certas fatalidades. Esse caso que um Renault Kwid colidiu ali na parte traseira do carro dele, dilacerando o para-choque, amassou a tampa traseira. A lanterna ele conseguiu recuperar, felizmente, que é a lanterna fumê, que as pessoas às vezes anunciam como lanterna do Uno Turbo, né? O Uno Turbo de fato saiu com a lanterna fumê e às vezes você vê anúncios dessa lanterna, uma verdadeira fortuna, né? Porque a lanterna do Uno Turbo, mas na verdade essa lanterna fumê saiu também de série no Mille EP, que é o carro dele. Então, saiba diferenciar e ver para não cair aí em anúncios antigo-oportunistas. É o caso da lanterna de placa, por exemplo, que é a mesma da Mitsubishi L200, aquela caminhonete da Mitsubishi. A lanterna de placa é a mesma do Fiat Uno. Curioso, né? Então, também, um abraço e minha solidariedade ao Gabriel Migliavasca, que agora está aí tentando recuperar o carro. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma peça que possa doar para ele, né? Mas eu acho que ele vai precisar de um para-choque ali e talvez de uma tampa traseira. Mas então fica o registro da lanterna fumê que ele conseguiu recuperar dele, mas é a mesma do Uno Turbo, não tem diferença, né? Então não vai pagar mais caro numa do Uno Turbo porque é a mesma do EP. E a lanterna de placa também é a mesma do Mitsubishi L200, o encaixe, tudo igual. Bom, já que estamos falando em Fiats, Fiat Punto, lançado em 2007, ficou até 2017, um carro bem legal mesmo. A luz de ré dele era ali no para-choque, né? Coisa que está sendo adotada em alguns carros como o HB20, mas o HB20, na verdade, a seta que vem no para-choque, né? É até ruim, tem sido motivo de críticas por parte de alguns, porque se você estiver parado atrás de um HB20 ali, muito próximo, você não consegue ver se o carro está dando seta ou não. Isso realmente é ruim. No caso da luz de ré, já nem tanto. Mas o que pouca gente sabe é que a luz de ré do Fiat Punto é a mesma que equipa a Fiat Toro. Fiat Toro lançada em 2016, né? E aí até hoje em linha, a luz de ré dela é a mesma peça, basicamente, né? E eu acho que deve haver variação de preço, né? Às vezes para a Toro é mais cara, claro, deve ser mais caro mesmo, e para o Fiat Punto é mais barato, mas na verdade é a mesma peça. Então fique ligado porque tem variações. Quer ver um outro exemplo muito curioso de variação? Pino de porta de Chevrolet. São basicamente os mesmos da linha Corsa, Vectra, Cadete,
Ômega, Corsa, que eu já falei, são os mesmos. Quer ver um exemplo? Só um minutinho. Ó, galera, tá aqui, ó. Isso aqui é um pino de porta do Gurgel, tá? Claro que o do GM não tem nada a ver. O do Gurgel é essa estrutura que fica exposta, né? Exposta a quem vê. No caso dos carros mais modernos, ele fica escondido, né? Mas isso aqui é o pino de porta, ó. Inclusive eu descobri que a porta sai. É só você puxar pra cima que a porta sai. Bom, mas eu tô falando do Chevrolet, né? O pino de porta dos GM, do Corsa, por exemplo, é o mesmo do Ômega, do Vectra, Meriva, Zafira, tudo a mesma coisa. E então, mas tem variação. Mesmo caso aqui da lanterna que eu estava mencionando. Se você for numa concessionária pedir um pino de porta de um Vectra, por exemplo, de um Ômega, né? Às vezes ele é mais caro do que um do Corsa, mas é a mesma peça, né? Então vale a pena ficar atento também, principalmente em anúncios, para que você não compre de um anúncio que está com preço mais elevado, porque é a mesma peça, tá? Pode ser que tenha uma variaçãozinha ou outra de um carro para outro, mas a peça é a mesma, então serve. Então mais uma dica para que você compre aí com o melhor custo-benefício possível, né? Eu acho que isso é muito importante. No nosso próximo tópico, nós temos aqui a dupla Versalles e Santana, que nesse caso realmente o compartilhamento de peças foi extenso. Esses dois carros, o Versalles foi lançado para substituir o Del Rey. Como a Ford estava naquela época em fusão não, mas em parceria com a Volkswagen, eles eram uma espécie de joint venture mesmo, né? E ali a ideia era compartilhar peças e componentes e até projetos. E o Ford Versalles foi uma espécie de Santana da Ford, né? A base é a mesma e apesar deles terem traseiras visivelmente diferentes, a parte da frente também, muita coisa é igual. Começando pelas portas, né? São as mesmas, o comando do ar ali, dos primeiros também são os mesmos, muita coisa, aquelas partes de baixo do painel também é igual, da mesma maneira que tem muita coisa diferente, tem muita coisa igual. Então não vou nem citar todas elas, porque realmente são muitas. Isso vale também para o Ford Verona e Volkswagen Apollo. Isso falando mais de acabamento, porque se a gente for citar aqui peças de parte mecânica e suspensão, a lista fica realmente mais abrangente, né? Olha, separei aqui também a lanterna da Kombi, que é conhecida mesmo como lanterna da Kombi, mas foi amplamente usada na indústria fora de série por diversos carros, né? Carros da Puma, por exemplo, modelos da Puma, na segunda metade ali dos anos 70, a Puma inicialmente usava lanternas da linha Chevrolet, bem as primeiras, o DKV, né? Depois passou para a lanterna de Variant TL, depois passou para a lanterna de Kombi, daí nos anos 80 ganhou a lanterna de Brasília. A lanterna de Kombi também foi usada em modelos da Gurgel, como o X15 e o X12, como nós temos o modelo aqui 80 que usa a lanterna de Kombi. Isso sem citar diversos outros fora de série, né? O próprio Marco Polo Invel, aquele ônibus que nós tratamos no último vídeo, também a lanterna de Kombi foi usada em vários veículos, vários. Assim como o motor refrigerado a ar, a lanterna de Kombi parece que realmente é universal. Foi usada largamente em vários projetos. Está aí até hoje. Então, às vezes para a Puma é mais caro. Eu já vi um cara vendendo uma lanterna de Kombi, um par, por mais de R$ 1.500 porque era de Puma. Meu Deus do céu, é a mesma lanterna de Kombi, né? Tudo bem que tem originais e paralelas, mas mesmo assim, fique esperto para não cair na mão do antigo oportunista. Agora falando em Gurgel Carajás, esse SUV da Gurgel feito nos anos 80 que me parece muito legal, eu realmente nunca vi um de perto, tampouco andei, mas era um carro que trazia soluções interessantes e inéditas, né? Como o sistema de tração torque tube, que o motor ficava na frente e o câmbio atrás. A transmissão era feita por esse sistema que não era um cardan e diferencial, era diferente, era um sistema exclusivo e que exigia que você trocasse de marcha de modo suave, não podia trocar de marcha rápido demais, né? Senão você danificava o eixo ali de transmissão e tinha até um adesivo informando isso no painel do carro. O Gurgel Carajás realmente é interessante. E ele compartilha muitos componentes de outras marcas, né? Volante, painel, banco. Não, o banco acho que é dele mesmo. Mas lanterna também da Kombi, eu tava esquecendo. E o quebra-vento dele da porta, acho que pouca gente sabe, mas ele é do Fiat 147. É o mesmo quebra-vento do painel da porta do Fiat. Então vale aí. Eu acho que
até legal quem tem esses carros aí que tem uma escassez maior de peça, fazer uma lista das peças que são de outros carros, né? Pegar, listar, ó, quebra-vento de tal, ou máquina de vidro de tal, acho que é bem legal. Falando em peças que equiparam diversos carros, até hoje, nesse caso, a luz de teto do Chevette, né? Que realmente ela vinha no Chevette no teto, mas foi usada largamente por todas as montadoras, né? Ela foi usada como luz de porta-mala de muitos carros. Ela foi usada como luz de iluminação de capô, como é aqui na minha Paraty. É uma luz realmente universal. Essa, de fato, foi usada em vários projetos, que nem dá para citar todos, né? E ela eu acho que ela serve em praticamente todos os veículos nacionais que tem aquele espacinho quadrado, porque é meio que padrão aquela medida, né? Luz de porta-mala, luz de capô, luz de porta-luvas também, tem isso também. E essa luz aí é basicamente figurinha carimbada. Todos os antigos conhecem. Até tem uma guardada, tá por aí em algum lugar aí. E eu tenho também uma aqui. Olha, a Volkswagen Caminhões, que foi lá atrás a Chrysler, né? Mas eu já vou entrando em outra história. A gente começa a falar de carro antigo, vai falando, não acaba o assunto, mas aqui sem tentar não sair muito do foco, o caminhão Volkswagen Constellation, que foi lançado em 2005, né? 2005, inclusive, que o caminhão fazia propaganda no seriado Carga Pesada. Carga Pesada, que voltou ao ar em 2003, na segunda temporada, que a primeira foi no final dos anos 70, voltou com o seriado usando um Constellation. Na verdade, no primeiro episódio eles usam um jacaré, um Scania, depois eles compram um Titan, Volkswagen Titan, aquele Fuscão, como é conhecido também aqui no interior de São Paulo, e depois eles passam para um Constellation. O fato é que, ó, você pegar 2005, esse caminhão ainda é produzido basicamente do mesmo jeito. A Volkswagen agora já lançou o caminhão maior, que é o Meteor, né? Meteor. Mas o Constellation é usado, é fabricado nas versões menores, porque o Fuscão saiu fora. Então o Constellation é fabricado, pessoal, basicamente do mesmo jeito, de 2005 para 2023, 18 anos basicamente se passaram. Acho que o instrumental realmente mudou, mas os comandos de ar do ar-condicionado e o botão do farol são exatamente os mesmos que é usado na linha Gol G3, porque lá naquele tempo, 2005, o Gol G3 era o Gol atual, o Gol do momento, né? O Gol até já saiu de linha e os botões de ventilação do Gol G3 e do farol também continuam sendo fabricados e usados no caminhão Volkswagen Constellation. Então, se você tem um Gol G3 e tá precisando dessas peças originais, ainda é fabricado, basta procurar pelas peças do caminhão Constellation, né? E olha, muitos outros exemplos. Eu já fiz outros vídeos desse aqui no canal, tratando desses assuntos, e realmente é muito interessante falar sobre isso, né? Essa nostalgia tá imperdível, hein? Um vídeo melhor do que o outro, a avaliação que o Ayrton Senna fez dos carros nacionais dos anos 80 também tá sensacional. Confira a nossa playlist e fique por dentro. Dê o joinha, por favor, não custa nada. Se inscreva no canal, venha conosco para esse mundo fantástico de nostalgias. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até mais. Tchau!